Fala galera, tudo beleza? No início desse ano, a Microsoft enviou uma série de atualizações para o Excel 2016. Dentre essas atualizações, existe a função SYS, que nós veremos na aula de hoje. Então, bons estudos! Para apresentarmos a função SYS, nós iremos utilizar uma planilha de apuração de resultados de uma loteria qualquer. Essa planilha ela tem as colunas número jogado e número sorteado. E nós iremos fazer a comparação entre essas duas colunas e na frente do número sorteado vai aparecer um ícone caso este número sorteado esteja entre os números jogados e assim por diante. Se ele não tiver entre os números jogados, vai aparecer outro ícone, que é esse X vermelho, tá ok? E para colocar esses ícones, nós vamos utilizar tanto a função SYS, quanto o tipo de fonte Widget 2 e também a formatação condicional, tá ok? Então eu vou apagar aqui para a gente fazer novamente, passo a passo. Vou posicionar o cursor na célula H5 e vou digitar igual SYS, abre parênteses, e essa função ela trabalha com testes lógicos. Então ela vai comparar um valor ao outro, e caso esse teste lógico seja verdadeiro, ele vai dar uma resposta. Se todos esses argumentos, ou seja, se todos esses testes lógicos que a gente colocar dentro da função forem falsos, ele vai dar um erro. Então nós vamos fazer um macete no final, para que se todos esses valores, todos esses argumentos forem falsos, no final, ele vai respeitar um argumento que vai ser verdadeiro e vai nos dar uma resposta diferente de um erro. Tá ok? Então vamos lá, você já vai entender. O primeiro teste lógico, nós vamos comparar este primeiro número sorteado com este número jogado. Então eu estou colocando F5 igual a C5. Ele vai fazer esse teste lógico. Eu vou fixar agora essa informação de referência do C5, colocando o cifrão na frente da referência de coluna e na frente da referência de linha. Porque depois eu vou arrastar essa função. E se ele não tiver fixo, esse valor vai alterar também, conforme eu vou arrastando. Então eu vou colocar ponto e vírgula. E aí ele me pede valor se verdadeiro. Então ele vai fazer essa comparação entre o número sorteado e o número jogado. Se for verdadeiro, ele vai me dar um retorno, que eu vou colocar entre aspas duplas, porque vai ser uma letra. E é a letra R maiúsculo, que corresponde àquele símbolo que a gente estava utilizando quando a gente colocar o tipo de fonte Widget 2. Tá ok? Então eu vou colocar R maiúsculo e aí eu vou passar para a próxima verificação, ponto e vírgula, meu segundo argumento. Vou comparar o F5 com esse segundo número jogado. Vou fixar aqui também. E eu vou fazer isso para todos os valores. Pronto, coloquei todos os argumentos comparando. Então, este primeiro número sorteado que está na célula F5 comparando com todos os valores sorteados nas 6 células, da C5 até a C10. E fixei estas células para depois que a gente poder arrastar essa função, essas células fiquem fixas, tá ok? Então aqui, ó, colocando ponto e vírgula, eu vou para o último teste lógico. Ou seja, se ele verificar esse valor, esse primeiro número sorteado na célula F5, ele vai fazer a verificação com a célula C5, C6, C7, 8, 9 e 10. Se nenhuma dessas células contiver o valor presente na célula F5, ele vai dar falso. Então ele está fazendo a verificação de todos esses argumentos e está dando falso. Isso ele vai retornar um erro. Então para isso a gente vai colocar um argumento final que é incontestável, que ele sempre vai ser verdadeiro. E a gente vai colocar uma saída para ele. Ou seja, a gente pode colocar, por exemplo, 1 igual a 1. 1 igual a 1 é verdadeiro. Então, a resposta dele vai ser o valor que a gente colocar. Ou também a gente pode escrever a palavra verdadeiro, ok?
Colocando ponto e vírgula, eu vou abrir aspas duplas, vou vir aqui na barra de fórmula e vou colocar o Q maiúsculo. O Q maiúsculo corresponde àquele ícone do X em vermelho quando a gente colocar o tipo de fonte Weeding 2, tá ok? Então ele vai verificar todos esses números aqui. Se for falso todos esses valores, significa que o número sorteado não foi jogado. Então ele vai colocar aquele ícone vermelho, tá ok? Tá aqui, vou fechar com o parênteses, vou dar um Enter. Então aqui ó, ele está verificando, 42 ele deve estar na lista. Sim, ó, tá na quinta posição. Quinto número jogado foi o primeiro sorteado, então ele está colocando um valor de R. Eu vou arrastar para todas as outras células e eles vão fazer a verificação. Então, ó, o número de 22, ó, repare que não tem entre os números jogados, por isso ele está colocando o valor de Q. Fez a verificação de todos, deu falso todos. O último é incontestável, o valor de verdadeiro, e ele está colocando como Q. Agora, o que a gente vai mudar é o seguinte, é o tipo da fonte. Vamos selecionar aqui a coluna H, vamos ver aqui o tipo da fonte, e vamos até a fonte Weeding 2. Então tá aqui. Então ele já colocou aqueles ícones que a gente estava. Vamos aumentar um pouco mais os ícones. Então, aumentando muito aqui. Beleza. E agora eu vou colocar aqui um preenchimento das células em branco. E nós vamos fazer uma formatação condicional. Então vamos aqui, ó, gerenciar a regra. Vou colocar uma nova regra. Formatar apenas células que contenham. Eu vou colocar um texto específico. Então as células que contêm o R maiúsculo, nós vamos formatar a cor da fonte para verde. Vamos colocar OK, OK. E vamos colocar outra regra para formatar apenas células que contenham o texto específico Q. Então as que contêm o Q nós vamos pintar de vermelho. OK, OK e OK. Pronto. Já incluiu os ícones, fez a verificação, deu a resposta da função C e no final fez a formatação condicional. Por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Vamos colocar esse número aqui, sorteado, como sendo um valor de um número jogado. Por exemplo, o 16. Vou colocar aqui 16 e veja que ele vai fazer a verificação. O valor é verdadeiro, ele vai dar a saída R que corresponde a este ícone, tá ok? Bem pessoal, espero que tenha gostado dessa aula. Se surgir alguma dúvida, pode deixar nos comentários, eu terei o prazer de responder. E eu gostaria de convidar você para se inscrever no nosso canal, que toda semana nós traremos aulas novas, com bastante conteúdo relevante sobre o Excel, tá ok? Então um abraço e até a próxima aula.